Olá, estamos mais uma vez aqui para as nossas lições referentes à Escola Bíblica Dominical. Palavra da Vida é a revista que nos orienta aos nossos estudos e este trimestre estamos falando sobre generosidade em tempos de escassez. Hoje estaremos vendo a lição número 9 e ela tem o seguinte título: Generosidade e dízimo. Vamos lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no seu capítulo 3, e nós vamos ver os versos de 3 a 8, que é o texto base escolhido por um nosso comentarista para iniciarmos o estudo de hoje. Vamos ler então Malaquias 3, versos de 8 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós estamos aqui diante de um texto bem contundente, aliás, um texto que nos traz diversas discussões. E dentre as opiniões que nasceram a partir do que se entender sobre o dízimo, elas variaram pelas mais diferentes correntes, inclusive umas que negam, vamos dizer assim, a utilização desse dispositivo que é o dízimo para o sustento da casa do Senhor. Mas não vamos entrar nesses aspectos hoje. Hoje nós vamos analisar a aplicação da generosidade a este instrumento de manutenção da obra que é o dízimo. E para isso nós temos que ver a sua origem e a sua aplicação. Vejam bem, origem e aplicação, a sua necessidade e a sua importância. Mas para vermos a sua origem e aplicação, tanto quanto a sua necessidade e importância, nós não podemos nos basear em opiniões humanas, na razão humana. Nós temos que nos basear na Bíblia, que é a palavra de Deus, o nosso manual de fé
e prática. Então, o primeiro tópico que o nosso comentarista nos traz para análise dessa origem e aplicação desse dispositivo que é o dízimo para o sustento da obra, e tanto quanto a sua necessidade e importância para a vida do cristão, ele nos chama a atenção para analisarmos o que acontecia no começo, lá no começo de tudo, lá no Gênesis. Nós podemos verificar aqui, segundo nos propõe o nosso comentarista, a aplicação de determinados princípios de devolução ou de reconhecimento daquilo que Deus fazia pelo homem. E o primeiro desses exemplos está lá no Gênesis, no capítulo 4, quando Abel e Caim se apresentam diante do Senhor, e um traz as primícias do fruto da terra e outro traz as primícias dos primogênitos de seu rebanho. Essa é uma demonstração, embora olha que não havia lei que determinasse, né, a entrega do dízimo, mas esses dois irmãos fizeram isso, um por um motivo e outro por outro, tanto é que um foi aceito o seu sacrifício e do outro não, mas eles estavam ali apresentando diante de Deus as suas ofertas. A própria Bíblia nos traz essa palavra para designar aquilo que eles estavam fazendo. Era uma oferta ao Senhor. Então já podemos estabelecer aí um certo meio comparativo desses institutos, né, de oferecimento de bens, né, ao Senhor. Esse é o primeiro exemplo bíblico de alguém que coloca diante de Deus as suas ofertas, as suas oferendas. Logo em seguida, nós vamos verificar lá em Abraão, quando ele teve aquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis, quando seu sobrinho Ló é aprisionado e ele vai atrás daqueles exércitos, captura todas as suas riquezas, recobra as almas que haviam sido capturadas, e ele retorna e ele em Salém, diante de Melquisedeque, oferece os seus dízimos relativos àquilo que ele possuía. Aquilo foi um momento em que Abraão depositou aos pés do sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Aliás, Melquisedeque não é um nome próprio, né? É um título, né? Melquisedeque, Zedeque de justiça, Melquisedeque de rei, de soberano, de governante, de majestade. Então nós não podemos tratar esse nome como um nome próprio. Inclusive, alguns teólogos indicam uma grande possibilidade desse rei de Salém, ou rei de justiça, ou rei da paz, porque era rei de Salém, e Salém é uma derivação, dada a sua raiz do seu shoresh, né, da palavra que também forma a palavra shalom, que é paz, né? Então, portanto, esse rei da paz, ou esse rei de justiça, possivelmente poderia ser Éber, o trisavô de Abraão. Eles foram contemporâneos, e provavelmente aquele Éber, né, que é descendente de Sem, do qual também descende Abraão, provavelmente era aquele rei de Salém, e que ele, porque naquela sua época começou-se a adorar, a prestar culto ao Deus Altíssimo, provavelmente Abraão, diante daquele que adorava ao Rei Altíssimo, ao Deus Altíssimo, e que tinha como título ali o Rei da Paz, ou o Príncipe da Paz, né? Ou o Rei de Justiça, ou o Príncipe de Justiça, ele depositou aos seus pés os dízimos. Ele separou 10% de todas as suas posses, de todos os seus bens materiais, de sua riqueza, daquilo que possuía, e depositou aos pés do rei de Salém. Né? Salém era a cidade que posteriormente se tornou a cidade dos Jebuseus, conquistada por Davi, que deu o nome a ela de Jerusalém. Mas o que nós nos prendemos hoje é a dizer que lá no princípio do Gênesis, antes mesmo do dízimo figurar como uma obrigação legal, né, estabeleceu-se ali, segundo a visão de Abel, segundo aquilo que fez Abraão, um princípio vislumbrado, estabeleceu-se ali um ato, uma atitude, um gesto, uma
prática que demonstrava um princípio importantíssimo para o cristão e em relação ao seu Deus, que é o princípio da gratidão. Outro princípio foi criado, derivado desse princípio da gratidão, como um princípio que demonstrava essa gratidão, mas sendo agora um princípio que virou uma obrigação, que se transformou como a gratidão uma responsabilidade. Estabeleceu-se na lei mosaica o princípio da responsabilidade, ou seja, onde o povo depositava aos pés do sacerdote os seus dízimos, para que houvesse o que? A manutenção da casa do Senhor e também da tribo de Levi, que não teve participação na distribuição dos bens e dos despojos da terra prometida. Portanto, ali nós vemos já no início da Bíblia, nos seus primeiros 4 capítulos ali na Torá, no Pentateuco, ali uma forma, um método, um modelo onde nós demonstramos a nossa gratidão por tudo que Deus nos tem provido e também demonstramos uma responsabilidade de como gerirmos as coisas de Deus, porque nossas lições dizem que nós somos mordomos e não donos daquilo que possuímos. Então, portanto, neste princípio de gratidão por aquilo que Deus nos dá, para gerir, para administrar e para, inclusive, retirarmos o nosso sustento, advém também um princípio de uma responsabilidade que é a manutenção da sua casa, a manutenção da sua obra, a manutenção do seu, vamos dizer assim, da sua nação eleita, e para isso é necessário que nós venhamos a demonstrar com gratidão a Deus essa nossa responsabilidade de administração desses bens que Ele nos traz às mãos, trazendo então os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. É isso que Malaquias exemplificou aqui, E, aliás, Malaquias nós poderíamos, nesse texto que lemos, dividir em 2 blocos: aquilo que nós fazemos, quando roubamos ao Senhor, ou aquilo que nós falamos, quando falamos mal do Senhor, ou seja, de que vale a pena servir a esse Deus, como diziam os judeus na época de Malaquias. E ele alerta justamente para essas práticas. Então, este princípio da gratidão é seguido por um princípio da responsabilidade, e no Novo Testamento nós vemos ainda uma outra forma a qual nos apresenta uma ideia de que nós devemos gerir esses recursos com generosidade, e generosidade não só para com os de fora, como para com os de dentro e para com a igreja do Senhor. E este princípio é o princípio da continuidade, que traz a ideia de manutenção e sustento da obra de Deus. E isso nós vemos muito bem explícito e de uma forma cristalina na ação daqueles que faziam parte da igreja primitiva. Eles faziam o sustento da obra com o quê? Com as suas doações, com a entrega dos seus bens aos pés de quem agora? Dos apóstolos. Diz lá em Atos que eles vinham e depositavam aos pés dos apóstolos os seus bens, o seu patrimônio, o seu dinheiro, as suas riquezas, para que fosse aquilo distribuído de tal forma que não houvesse falta, necessidade, carência para nenhum daqueles que participavam daquela igreja. Então, no começo, desde o Gênesis, antes da lei, como durante a lei, como após a lei, com o advento da graça, nós vemos aqui o estabelecimento de determinados princípios que nos conduzem a entender que a entrega dos nossos dízimos e ofertas é algo que atende à expectativa divina e algo que corresponde à expressão de gratidão, responsabilidade e continuidade, tanto dos patriarcas como daqueles que se seguiram após a vinda de Cristo e que formaram aquilo que nós chamamos de a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O segundo tópico de nossa lição nos traz uma indagação, muito interessante, porque isso também é bem atual. Essa discussão é bem latente no nosso meio cristão. Dízimo, obrigação ou devoção? Olha, poderíamos falar horas aqui sobre essas duas palavrinhas ao se aplicarem a essa questão da entrega dos dízimos. Obrigação ou devoção, ou ambas as coisas. Vamos além.
Ou até além desses dois elementos, poderíamos até agregar outros. Mas vamos trabalhar aqui em cima daquilo que nos propôs o nosso comentarista. O dízimo é uma obrigação ou é uma devoção? Agora, obrigação é fácil nós sabermos e deduzirmos até o que seja, né? Uma obrigação é algo que nós temos o dever de cumprir, de executar, por uma força alheia à nossa vontade, que nos obriga a fazer aquela determinada prática. Mas a devoção, o que é? A devoção, ela nada mais é do que um apego, uma afeição, um achego sincero, um achego fervoroso ao seu Deus. Então, nós podemos dizer que somos devotos quando nós temos esse apego, essa afeição fervorosa, fervorosa de ferver mesmo, quente, calorosa, né? Que nos queima por dentro em relação ao nosso Deus, que nos arde quando nós pensamos nele. A devoção é esse tipo de sentimento. Então, muitas das vezes fica essa pergunta: fazemos porque somos obrigados a entregar os nossos dízimos ou fazemos por devoção, porque essa chama que nos esquenta, né, que nos ferve, que traz uma ebulição na nossa vida, nos faz contribuir para, inclusive, corresponder a esses princípios de gratidão, a esse princípio de um sentimento de responsabilidade e de preocupação para com a continuidade da obra. O que o dízimo é? Obrigação ou devoção? Nós vamos então agora para Coríntios, capítulo 9, vamos ver os versos 6 e 7 para vermos o que Paulo nos fala acerca disso, meu xará Paulo, né? Vamos ver o que Paulo diz aos Coríntios acerca de ser isto uma obrigação ou uma devoção. Vamos ver o que se encontra então em 2 Coríntios, capítulo 9, vamos ver os versos 6 e 7. Diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deve ser muito difícil a gente imaginar alguém que esteja alegre em cumprir uma obrigação, embora muitas das vezes a gente se sente alegre em cumprir determinadas obrigações. Dá um senso até de vitória, de sucesso, de uma prova pessoal de que fomos capazes de atingir um determinado resultado. Mas é muito melhor quando nós fazemos isso por devoção, por aquele fervor, por aquele calor, aquela vontade que nos faz querer contribuir, ofertar, dar com alegria. O senso de vitória, de realização é muito maior quando a gente está alegre em fazer aquilo. Muitas das vezes, nem sempre a obrigação traz esse sentimento, mas a devoção sempre apresenta esse sentimento como um sentimento agregado a esse ato de dar, né? Quando damos com alegria, Deus também se agrada. Você imagina você receber um presente de aniversário, ou dos dias dos pais, né? Ou o de Natal, onde a pessoa chega e apresenta o presente aqui: cumpri a minha obrigação, lembrei de você. Mas quando ela chega com um sorriso no rosto, te dá um abraço e fala: olha, eu queria te dar algo melhor, mais caro, mais valioso, mas isso aqui é o que eu pude te entregar, né? Quem fica mais satisfeito? Aquele que recebe porque foi obrigatoriamente lembrado por um compromisso, ou por aquele que alegremente gostaria até de dar mais, mas satisfeito por poder dar, mesmo que pouco, está te ofertando aquilo com alegria, com um sentimento de que gostaria de dar mais porque você merece mais, né? Porque ele te ama tanto que nenhum objeto poderia, vamos dizer assim, comprovar a dimensão do seu afeto.
É muito melhor quando a gente recebe algo que nos é dado com alegria. Às vezes uma simples coisa, né, uma simples lembrancinha, mas a gente dá valor àquilo muito mais pelo sentimento de quem apresenta aquela coisa para a gente naquela ocasião, do que aquele que nos traz às vezes até algo caro, mas que não demonstra a mesma satisfação em te presentear com aquilo. Então Deus se agrada do que dá com alegria. Então essa afeição, esse apego sincero e fervoroso a Deus é uma resposta de nossa devoção, não de nossa obrigação. Portanto, essa alegria é que a gente tem que trazer aos pés da casa de Deus, quando depositamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? E é muito interessante nós pensarmos que essa alegria, né, ela reflete uma gratidão de podermos fazer aquilo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho essa oportunidade de trazer aos seus pés a minha parte, uma simples parte daquilo que eu tenho expressado como a gratidão, como uma responsabilidade em trazer algo, né, e dar continuidade à sua obra. Isso é muito bom. E é muito interessante nós pensarmos que, embora o dízimo não seja tão bem elaboradamente explicado, né, tão claramente estabelecido no Novo Testamento, muito embora no Antigo Testamento ele está mais do que claramente estabelecido e explicado, né, nós percebemos que o dízimo, embora nós possamos afirmar, segundo a própria Bíblia, que a lei é sombra das coisas futuras, então, se ela é uma sombra, é uma projeção, né, é um exemplo, é um aviso, é uma demonstração do que possa ser a realidade, continua sendo para a gente um molde, um modelo. Né? A sombra nada mais é do que um molde daquilo que somos. Né? Então, pode ser para nós um excelente molde daquilo que nós possamos praticar para, vamos dizer assim, expressar a nossa gratidão, para saciar o nosso senso de responsabilidade e, sobretudo, né, vamos dizer, estabelecer a nossa expectativa de continuidade da obra. O dízimo é um bom modelo, é um bom exemplo para isso, sobretudo porque ele estabelece um outro princípio, que é o princípio da isonomia. Ele dá um equilíbrio qualitativo entre todos os servos do Senhor. Não há aqui uma expressão de maior gratidão ou de menor gratidão, ou de maior responsabilidade ou de menor responsabilidade, ou expressão de uma preocupação maior ou menor da continuidade da obra em relação à quantidade daquilo que você dá, mas sim em relação à qualidade. Ou seja, o rico, quando dizima, ele dizima em cima de 10%. Né? 9%, 11% não é dízimo. Dízimo é 10%. E se o pobre, ele também dizima, mesmo que seja com 11%, não tem maior do que os 10%, não tem maior valor do que os 10% do rico. Mas se dizima com 9%, tem menor valor do que os 10% do rico, porque o que está aqui em voga é o percentual. Né? O percentual é uma forma qualitativa de poder dar tanto ao rico quanto ao pobre a possibilidade, a oportunidade de trazer aquilo que isonomicamente corresponde às posses de um e às posses de outro. Então, esse princípio da isonomia, ou seja, igualifica, equilibra, equidistantifica todos os membros da casa do Senhor. Portanto, se tem um rico na sua igreja e que tem um elevado valor do seu dízimo na contribuição da igreja, ele não tem qualquer valor superior a você se você também contribuir com os 10% daquilo que você traz como dízimo. Portanto, isso é mais um princípio que nós verificamos existir na proposta do dízimo e, portanto, passa a ser um princípio aplicável como um modelo que nós possamos seguir. Muito interessante isso, né? O princípio da isonomia nivela qualitativamente todos os membros da igreja. Terceiro ponto de nossa lição é uma outra indagação. Qual é a questão principal nessa história do dízimo? Qual é a questão principal? Aí nós podemos pensar, é a gratidão? É
a responsabilidade, é a continuidade, a preocupação com a continuidade, é a isonomia, né? Esse princípio da isonomia que nivela qualitativamente todos os membros da igreja. Qual é a questão principal? Muito bem, os princípios, eles são, vamos dizer assim, elementos delineadores das práticas. Mas a questão principal não são os princípios. O nosso comentarista, com muita felicidade, atribui a dois elementos, sendo que um com maior expressão, outro um pouco de menor expressão, mas também muito importante, que são aqueles elementos que estabelecem justamente toda essa questão principal da discussão acerca do dízimo. A questão é o amor e a obediência. É claro que o amor é o elemento fundamental, enquanto a obediência vem com um correlacional, vamos dizer assim, um adendo, um aditivo, vem como um elemento subsidiário, não vou dizer nem solidário, mas subsidiário, ele vem atrás dessa questão principal, que é o amor, né? E a demonstração desse sentimento que, vamos dizer assim, move todas as questões que levam o crente, o cristão, a trazer os seus dízimos e suas ofertas, né? É justamente o amor. A entrega do dízimo é vamos utilizar essa expressão novamente, é uma demonstração inequívoca. Inequívoca significa que não há erro, né? É uma expressão inequívoca, uma demonstração inequívoca dos nossos sentimentos. Se você entrega os seus dízimos com alegria, quando você oferta lá ele no gasofilácio, traz aquele envelopinho, bota os seus dízimos e entrega ali, parece que você deposita pingos de alegria dentro do gasofilácio. Quando você faz isso, certamente aquilo que está dentro do teu coração é o amor. E o amor, ele não produz um sentimento de obrigação, ele não produz um sentimento de tristeza, como está lá em 2 Coríntios, né? Ele não produz um sentimento de necessidade, não, eu tenho que colocar o meu dízimo porque eu posso estar colocando aqui, se eu não colocar vai ficar mal para mim, né, diante do pastor, diante da igreja, ou ao mesmo cargo da liderança, eu gostaria de estar bem com a comunidade, eu quero participar mais das assembleias e ter mais autoridade para falar porque eu sou dizimista, e muitas das vezes essa necessidade te torna como um daqueles fariseus que estavam no templo, e um deles, inclusive, ficava batendo no peito, eu dou os meus dízimos, né? Eu faço o meu jejum, né? E ele fazia todas essas coisas por uma necessidade tão grande que chegava a ele a, inclusive, fazer comparações com aquele publicano que ficava lá atrás, de cabeça baixa, e que botava a mão no peito e pedia misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, né? Então, quando nós fazemos isso por necessidade ou por tristeza, não existe amor nisso, né? Existe interesse. E muitas das vezes as pessoas fazem as suas contribuições para poderem estabelecer os seus interesses dentro da nossa comunidade eclesiástica e exercê-los com poder. Oh, eu dou um dízimo mais forte, oh, a igreja depende dos meus dízimos, e assim vai, né? Como que a quantidade fosse um elemento que trouxesse um diferencial maior de poder sobre a qualidade. Ou seja, nós precisamos pensar que o dízimo, na sua questão principal, está extremamente apegado a essa palavrinha que é o amor. Concluindo, a questão da generosidade e do dízimo está relacionada à gratidão que está dentro de nós, ao nosso senso de gratidão. Está relacionado ao nosso senso de devoção a Deus, desse apego carinhoso, dessa afeição, desse amor que temos pelo nosso Deus e pela sua obra.
Então, portanto, para podermos ofertar o dízimo e ele ser dado com alegria para que possamos agradar ao nosso Deus, o nosso coração tem que estar cheio de generosidade. E a generosidade, ela só está presente quando uma questão principal da nossa vida está resolvida, que é o amor pela obra do Senhor. E aqui chegamos ao final de nossa aula, embora esta seja a primeira parte daquilo que falaremos sobre generosidade e dízimo. Portanto, não perca a próxima aula. Até lá!